Bom, então hoje, começando o oitavo capítulo do livro Libertação. Na semana passada nós terminamos o quadro doloroso, que foi aquela descrição, né? Eles tiveram um tempinho, né? Uma folga ali, e aí o Gúbio levou eles para conhecer de perto o caso dessas obsessões com os ovoides. E aí chegou o momento em que eles, na verdade, tinham que voltar. E então, o capítulo oitavo, que se chama Inesperada Intercessão, é o início, então, da conversa que eles vão ter agora, da entrevista que eles vão ter com esse espírito, que é por séculos ele domina ali no umbral. Então, não é um espírito qualquer, né? Como a gente já vem entendendo. Então, vamos lá. Inesperada intercessão. A sala em que fomos recebidos pelo sacerdote Gregório semelhava-se a estranho santuário cuja luz interior se alimentava de tochas ardentes. Sentado em pequeno trono que lhe singularizava a figura no desagradável ambiente, a exótica personagem rodeava-se de mais de 100 entidades em atitude adorativa. Então, olhem isso. Um salão onde sentava-se uma figura, um sacerdote supremo ali, a gente já sabe, né? Que então o Gregório ele foi um papa, e 100 entidades em atitude de adoração. Então ele era um espírito que tinha o seu poder, tinha a sua influência. E de certa forma, então, ele tinha algo em que se apoiar com relação à influência que ele exercia sobre muitos. Alguns se submetiam a ele com medo, e esses outros, em atitude adorativa, também imagino que tinham um certo medo, um respeito, porque ele era tido como se fosse o juiz supremo, onde, pelo conceito, né, antigo, ou que a gente ainda entende, que muitos entendem assim, era de penas eternas. Então, para aqueles que não têm, não fizeram o correto, pecaram ou caíram de alguma maneira em atitudes que condenariam eles, seria para sempre. E aí então segue descrevendo esse ambiente. Dois áulicos extravagantemente vestidos manejavam grandes turíbulos em cujo bojo se consumiam substâncias perfumadas de violentas emanações. Então aquele turíbulo, né, que se faz na igreja, né, com o incenso, com com aquelas substâncias que saem um cheiro e uma fumaça, ali também estavam presentes e com algo muito marcante. Como ele fala, violentas emanações. Trajava ele uma túnica escarlate e nimbava-se de halo pardo escuro, cujos raios inquietantes e contundentes nos feriam a retina. Então imaginem a cena, né? Um trono, uma figura imponente, com uma túnica vermelha, né? Que ele tinha um halo pardo escuro e esses raios feriam, agrediam para quem olhasse diretamente. Fixou em nós o olhar percussiente e inquiridor e estendeu-nos a destra, dando-nos a entender que podíamos aproximar-nos. Então fez um movimento de que eles poderiam chegar próximo. Fortemente empolgado, acompanhei Gúbio. Quem seria Gregório naquele recinto? Um chefe tirânico ou um ídolo vivo, saturado de misterioso poder? Então, como eu assim chamei a atenção no começo, né? Se antes a gente via uma figura que só passasse medo, aqui foi uma descrição que passou uma certa impressão de ele ser algo venerado mesmo, né? Um ídolo vivo ali que tinha um poder misterioso, que o André Luiz começou então a refletir sobre o que seria essa figura, né? 12 criaturas, ladeando-lhe o dourado assento, ajoelhavam-se humildes, atentas às ordens que lhe emanassem da boca.
Então, além dos 100 reverentes, existiam mais 12 ao redor ali que estavam esperando somente para as ordens. Então, o que ele pedisse, o que ele mandasse, esses ali estavam prontos para poder cumprir, executar. Com um simples gesto, determinou regime sigiloso para a conversação que entabularia conosco. Porque em alguns segundos o recinto se esvaziou de quantos dentro dele se achavam estranhos à nossa presença. Então, olhem isso. Então, o Gregório também sabe de antemão aí com quem que ele vai conversar. Porque ele não quer se expor para aquela multidão que estava ali venerando ele. Então ele fez eles notarem que era um tom confidencial e todos saíram. Compreendi que cogitaríamos de grave assunto e fitei nosso orientador para copiar-lhe os movimentos. Então André Luiz, olhando para o Gúbio, né, para entender como se comportar. Gúbio, seguido por Eloy e por mim, a reduzida distância, acercou-se do anfitrião, que o contemplava de fisionomia rude, passando de minha parte a espreitar o esforço de nosso instrutor para contornar os obstáculos do momento, de modo a não classificar-se por mentiroso à face da própria consciência. Então eu fico imaginando, não é qualquer um que tem, inclusive, condições de conversar, se dirigir a um Gregório, uma pessoa como essa, com a sublimidade, com o conhecimento, né, a lucidez, para que não caia em contradição, em tentação, que não haja de nenhuma maneira fora do bem verdadeiro, porque senão o Gregório é uma figura poderosa, astuta, inteligente, e que então, de qualquer maneira, pegaria qualquer problema ali e transformaria ali contra os três. Então, o próprio Gúbio, estava se esforçando, porque era uma situação delicada. Mas ele estava preparado para isso, por isso que ele se dirigiu nessa missão. Cumprimentou Gregório, exibindo fingida complacência, e falou. Então, o Gúbio chegou, eles chegaram e o Gregório falou: Lembra-te de que sou juiz, mandatário do governo forte aqui estabelecido. Não deves, pois, faltar à verdade. Eu imagino que a mesma sensação em um grau muito maior que a gente poderia se comportar, ou a sensação que a gente poderia ter perante um juiz aqui dos homens. Um juiz qualquer, se nós estivéssemos sendo julgados, por mais que nós tivéssemos consciência de que somos inocentes, é uma figura que inspira respeito, que não permite deslizes. E então, e o Gregório, eu imagino que seja num grau superlativo disso tudo. E aí ele lembra agora o Gúbio com relação a isso. Se lembre que eu sou o juiz supremo aqui nesse ambiente. Então não deves faltar à verdade. Decorrida a pequena pausa, acrescentou: Em nosso primeiro encontro, enunciaste um nome. Então olhem isso, porque ali, no dia anterior, né? Quando ele falou, o Gúbio falou, mas estava na frente da multidão, ele citou um nome. E foi aquilo o que, de alguma maneira, sensibilizou o Gregório a ponto de entender que o assunto ia além do comum. E aí respondeu o Gúbio, né? Sim, respondeu o Gúbio sereno. O de uma benfeitora. Repete-o, ordenou o sacerdote imperativo. Matilde. A assembleia de Gregório, assembleia não, o semblante de Gregório fez-se sombrio e angustiado. Dir-se-ia recebera naquele instante tremenda punhalada invisível. Dissimulou, no entanto, dura impassibilidade e com a firmeza
de um administrador orgulhoso e torturado, inquiriu: que tem em comum comigo semelhante criatura? Então, apesar de ele provavelmente saber de quem se trata, ele ainda quer confirmação por parte do Gúbio. Quem é ela comigo? Que relação que ela tem comigo? Nosso orientador redarguiu sem afetação. Asseverou-nos querer-te com desvelado amor materno. Então aqui a gente já começa a entender o que a gente já vê em casos, às vezes, até menos graves como esse, menos delicados como esse. Mas por mais, para que a gente reflita sobre isso, por mais malvado que seja um espírito, né? Por mais desequilibrado, por mais rebelde, sempre existe um espírito que tem um amor profundo por aquela criatura. E geralmente é o amor de mãe que costuma abrir muitas vezes brechas que outras almas não têm acesso. Quantas vezes a gente viu nas histórias aqui a mãe ser chamada para que ela, no momento adequado, interceder, porque o espírito pode estar por muito tempo endurecido, afastado dessa figura de mãe, mas quando fala no nome, quando surge a possibilidade da presença daquele espírito, e olha que a gente sabe, né? Olhando pelo que o espiritismo nos traz, uma mãe, ela é aos olhos de Deus uma irmã para cada um de nós. Porque todos somos irmãos uns dos outros, mas assumirmos a condição de mãe e filho numa determinada encarnação cria um vínculo que vai além de qualquer experiência encarnada. Então, esse vínculo, na verdade, é essa forma de vivenciarmos esse amor eu imagino que seja uma das maneiras que Deus faz para que a gente comece a sentir o que é o verdadeiro amor e algo que a gente tem que levar a um dia transpor isso para qualquer outro irmão. Mas esse é o vínculo criado. E então o Gúbio fala para ele: Matilde nos asseverou, nos disse que você é um desvelado amor que ela tem por você como mãe. E aí o Gúbio, o Gregório responde: evidente engano. Aduziu Gregório ferino. Minha mãe separou-se de mim há alguns séculos. Ao demais, ainda que me interessasse tal reencontro, estamos fundamentalmente divorciados um do outro. Ela serve ao cordeiro, eu sirvo aos dragões. Olha que frase, que coisa pesada. Porque, então, olhem isso, realmente. Então, essa mãe está apartada dele há séculos. Há séculos ele está aí, nessa condição. Mas por quê? Como todos os espíritos que sofrem no umbral, sofrem por uma escolha. Por uma escolha que levou eles àquela condição e por uma escolha de ainda não abrir portas, de se fecharem naquela condição. Então, para ele, a mãe abandonou ele. Mesmo que a mãe esteja acompanhando cada passo dele. Da mesma maneira que o André Luiz passou 7 anos no umbral, com a mãe dele acompanhando, esperando o momento adequado para poder interceder e puxar ele dali. Gregório não foi 7 anos que ele está ali, 7 séculos. Olhem como isso varia ao infinito. Mas na sensação dele, ela está apartada deles. Eles escolheram caminhos distintos. Então, olhem como ele tem noção de um céu e de algo baixo. Ele fala assim: ela serve ao cordeiro.
eu sirvo aos dragões. Aquela particularidade da palestra bastava para que a minha curiosidade explodisse indômita. Quem seriam os dragões a que se reportava? Gênios satânicos da lenda de todos os tempos? Porque, ao nosso ver, a gente está entendendo que ele seria uma grande figura ali no umbral, né? Então ele é o juiz, o grande juiz, que vai chegar e vai ser implacável com quem fez coisa errada. Mas então existem gênios satânicos, um diabo supremo, vamos colocar assim, acima de tudo. Então são estes a que ele está se reportando? Espíritos caídos no caminho evolucionário de inteligência voltada contra os princípios salutares e redentores do Cristo, que todos veneramos na condição do Cordeiro de Deus? Então são esses que a religião sempre pregou e que o André Luiz até então não encontrou. E que vai mostrando para a gente, por toda essa descrição. Não existe um ser criado e destinado a viver eternamente a reinar no mal. A gente já entendeu isso. O mal, os grandes demônios, são espíritos como nós que se desviaram e assumiram essa condição temporariamente, até que eles se arrependam. Aliás, essa é uma das grandes histórias que nos mostram isso. Um dos maiores mandatários ali das zonas mais infernais indo ser resgatado. Mas ele ainda, apesar dele estar no momento, olhem como ainda existe um caminho a ser percorrido. E aí o André Luiz está, né, pensando com relação a que é esses dragões que ele falou. Sem dúvida, não me equivocava. No entanto, Gúbio lançou-me significativo olhar, certamente depois de sondar-me em silêncio a perquisição íntima, convidando-me sem palavras a selar os lábios entreabertos de assombro. Então o Gúbio percebeu o pensamento do André Luiz, olhou para ele e, em pensamento, pede para que ele se cale, ou para que ele controle a sua fisionomia. Indiscutivelmente, aquele instante não comportava a conversação de um aprendiz e devia destinar-se às manifestações conscientes e seguras de um mestre. Então, para que ele não desequilibrasse a vibração do ambiente, o Gúbio convidou ele a poder colaborar e não atrapalhar. Respeitável sacerdote, obtemperou nosso orientador com grande surpresa para mim. Não te posso discutir os motivos pessoais. Sei que há uma ordem absoluta na criação e não ignoro que cada espírito é um mundo diferente e que cada consciência tem a sua rota. Eu fico pensando, né? Como é que se conversa com um espírito como esse? Como é que se convence? Porque a gente sabe que se a gente for carregado de prepotência, de orgulho, que são ainda as características inferiores que a gente carrega, a gente vai ser dominado por um espírito como esse. Então, a maneira que Gúbio reage e se comporta com um espírito como esse, inclusive, é um grande ensinamento para a gente também. E então, olha isso, respeitável sacerdote. Ele começa mantendo o respeito por ele. Não posso discutir os seus motivos pessoais. Quer dizer, ele não foi contra. Eu sei que uma ordem absoluta na criação e não ignoro que cada consciência é um mundo à parte e tem rotas diferentes e eu respeito isso. Criticas porventura os dragões que se incumbem da justiça? Perguntou Gregório duramente. Então, olha aí, Gregório perguntando para o Gúbio, não sei se talvez também percebendo a questão com relação ao que o André Luiz pensou,
Mas perguntando para o Gubi, você critica então esses dragões que se incumbem da justiça aqui nesses ambientes? Perguntou Gregório duramente. Quem sou para julgar? Comentou Gúbio com simplicidade. Não passo de um servidor na escola da vida. E aí o Gregório segue explicando, ou querendo convencer que esses dragões, ou ele mesmo, têm a sua importância. Sem eles, prosseguiu o hierofanta, algo colérico. Que seria da conservação da terra? Como poderia operar o amor que salva sem a justiça que corrige? Olha que questão difícil de, inclusive, a gente, na nossa imperfeição, manejar. Porque é muitas vezes assim, inclusive, que a gente pensa e age quando a gente vê alguém cometendo um mal muito grande. Então, quando a gente vê alguém cometendo um mal muito grande, muitas vezes a gente tem ímpetos de querer a punição daquela criatura. Um grande criminoso, ele tem que sofrer, tem que pena de morte, tem que pagar pelo que fez. Esse é um pensamento ainda inferior que muitas vezes nós carregamos. Mas não é esse o caminho. Não é isso que Deus quer. Deus não quer a punição da ovelha desviada, Deus quer a correção, a educação da ovelha desviada. Mas uma coisa é fato: nós precisamos de leis condizentes com a selvageria da humanidade. Então, se não existissem leis, se não existisse uma prisão, um presídio, o que seria hoje no mundo desses criminosos que fazem os absurdos e que têm que ser separados da sociedade? Então é nisso que o Gregório está se apegando. Então, como é que o amor que vocês, o Cordeiro, quer agir, se não é a gente separar o mal? Então eles se veem como algo importante, inclusive, a colaborarem para o próprio Deus. Só que como que eles se enxergam? Provavelmente, eu penso, né, eu reflito muito sobre isso. Provavelmente eles se enxergam assim: nós somos pecadores. Nós não temos jeito. E por isso, como eu sou orgulhoso, eu sou tirano, eu vou cuidar desses que merecem isso para deixar Jesus levar aqueles que são os eleitos e que merecem viver bem. Só que não é assim. A gente, na concepção que o Espiritismo nos traz, e que Jesus mesmo trouxe, mas é que com o tempo a humanidade foi distorcendo a revelação. Mas todos têm direito ao reino dos céus, ninguém vai cumprir eternamente uma pena no inferno. É exatamente a questão 1009 do Livro dos Espíritos, que inclusive, não sei se é por acaso, né, mas é a questão que nós estamos estudando lá no Centro Espírita, no João Estela, de segunda-feira. Nós estamos justamente ouvindo as respostas de grandes espíritos quando Kardec pergunta: mas então não existe pena eterna? Não existem espíritos que merecem pagar eternamente pelos maus que cometeram? Para muitos ainda existe esse conceito. E para um ser como esse, o Gregório, ele sabe que existe uma escolha divina, mas ele acha que ele não está nesse. Ele carrega um orgulho, ele carrega um desejo, uma sede de poder, que ele se enquadrou ali e falou assim: a minha função na criação é essa. Então ele está falando para o Gúbio: como é que vocês poderiam trabalhar sem a justiça que corrige? E aqui também vou voltar, eu vou parar, perder um pouco de tempo nisso, porque eu acho que são conceitos que o Espiritismo nos esclarece, que são chave para a gente destravar, às vezes, uma linha de raciocínio que nos algema. Então, no Espiritismo e também no Evangelho, existe uma das características divinas que não é dissociada, porque lá eles dizem que Deus é eterno, Deus
é imutável, Deus é poderoso, é todo-poderoso, ele é onipotente. Mas tem uma característica que eles não falam separada, porque isso faz a gente entender que é uma característica que uma complementa a outra. É o que justamente aqui o Gregório está separando. Ele acha que o amor é uma coisa e a justiça é outra. Mas não, os espíritos nos esclarecem. Deus é soberanamente bom e justo junto. Não tem como você ser bom sem ser justo, porque daí entra uma bondade inocente que muitas vezes até dá força. É o mimo, né? A bondade sem ser justa. E não existe justiça sem amor, porque aí é a vingança. Aí é o exagero, a tirania. É que aqui o Gregório enxerga como diferente. O amor vocês cuidam, a justiça a gente cuida. E aí ele segue explicando: os grandes juízes são temidos e condenados, entretanto, suportam os resíduos humanos, convivem com as nojentas chagas do planeta, lidam com os crimes do mundo, convertem-se em carcereiros dos perversos e dos vis. Se a gente separa a humanidade desse jeito, a gente está também incorrendo no mesmo erro, que está tudo sendo instaurado aqui por conta desse conceito errado. Se nós separamos a humanidade em os bons e os ruins, é porque de alguma maneira a gente acredita que então tem que ser assim. Quem é bom vai ficar bem. Quem é ruim vai sofrer eternamente. Tem que ser apartado. Mas quando a gente estuda melhor e começa a entender, todos nós somos espíritos imperfeitos carregando o nosso lado luz, o nosso lado sombra. E cabe a cada um de nós identificar o nosso lado sombra e corrigir. E tratar de converter aquilo em luz. Porque se a gente ficar focado no que a gente tem de luz e não trabalhar o que a gente tem de sombra, a gente não vai estar em condições de viver junto de seres iluminados. Nós não estamos aqui para nos apoiar nas nossas virtudes. Nós estamos aqui para usar as nossas virtudes da maneira que a gente pode para benefício dos outros. Mas nós estamos aqui, acima de tudo, para trabalhar as nossas sombras. E se eu enxergo que quem tem sombra tem que ser punido, vai chegar a nossa vez. Vai chegar a nossa vez e nós temos sombra. E aí, só que o Gregório, ele se enxerga assim. Eu sou um desses juízes que tem que lidar com a escória do mundo. E se não fôssemos nós, vocês estariam numa anarquia no universo. E a maneira de pessoa culpada que estima longas justificações continuou irritadiço. Então, olha isso. Olha que interessante como o André Luiz descreve o início desse novo parágrafo da fala do Gregório. Da maneira da pessoa culpada que fica querendo se justificar. Aquele que é culpado, quando é questionado sobre se fez ou não fez, o culpado geralmente explica um monte. O que é inocente geralmente não sabe que não adianta querer ficar se defendendo. A verdade, ela é imutável. Agora, o culpado, ele quer justificar. Ele quer encontrar uma razão para ser, para que ele seja aceito naquilo que ele está fazendo. Então o Gregório começou a falar sobre os juízes, os dragões, e como culpado que quer ficar explicando, continua. Os filhos do cordeiro poderão ajudar a resgatar a muitos. No entanto, milhões de criaturas
como sucede a mim mesmo, olha isso, como ele se inclui. Não pedem auxílio nem liberação. Afirmam-se que não passamos de transviados morais. Afirma-se que não passamos de transviados morais. Seja, seremos então criminosos vigiando-nos uns aos outros. A terra pertence-nos porque dentro dela a animalidade domina, oferecendo-nos clima ideal. Não tenho, por minha vez, qualquer noção de céu. Acredito seja uma corte de eleitos. Olha lá. Mas o mundo visível para nós constitui extenso reino de condenados. Então, o conceito de condenação eterna fez com que ele mesmo se colocasse ali e se enxergasse: bom, já que eu não tenho salvação, aqui eu vou dominar, porque eu tenho condições para isso. No corpo físico, caímos na rede de circunstâncias fatais. Contudo, a teia que os planos inferiores nos prepararam servirá a milhões. Se é nosso destino joeirar o trigo do mundo, nossa peneira não se fará complacente. Então, já que nós estamos aqui para identificar então esse mal, separar o trigo, o joio do trigo, então nós vamos ser firmes nisso. Experimentados que somos na queda, provaremos todos os que nos surgirem no caminho. Ordenam os grandes juízes que guardemos as portas. Olhem isso, é fala de um ser da porta do inferno mesmo. Temos, por isso, servidores em todas as direções. Subordinam-se-nos todos os homens e mulheres afastados da evolução regular, e é forçoso reconhecer que semelhantes individualidades se contam por milhões. Além disso, os tribunais terrestres são insuficientes para a identificação de todos os delitos que se processam entre as criaturas. Olha isso, o que ele está falando aqui. Encarnados, nós muitas vezes podemos esconder alguns crimes cometidos. Alguns conseguem driblar a justiça dos homens, porque o mundo encarnado permite isso, mas o mundo espiritual não tem como iludir, não tem como esconder. A verdade é nua e crua. Então ele fala, os processos, os tribunais terrestres não são capazes de julgar toda a alma. E aqui nós temos condições, até porque vocês se lembram que eles têm inclusive um aparelho que mede a aura ou que tipo de pensamento e de mentira ou de crime que cada um ali tinha cometido. Então não tinha como esconder, não tinha como falar. Nós, sim, é que somos os olhos da sombra, para os quais os menores dramas ocultos não passam despercebidos. Ante o intervalo que se fizera, contemplei o rosto de Gúbio, que não apresentava qualquer alteração. Então, essa que é a questão, né? Por que que Gúbio é indicado para fazer esse trabalho? Porque não é fácil conseguir conversar sem se acusar, sem se comprometer e, ao mesmo tempo, sensibilizar um espírito como o do Gregório. E Gúbio, depois de ouvir tudo o que o Gregório está falando, não apresentou qualquer alteração. Quer dizer, ele estava ouvindo ainda respeitoso, fitando Gregório com humildade, considerou: grande sacerdote, eu sei que o Senhor Supremo nos aproveita em sua obra divina, segundo as nossas tendências e possibilidades de satisfazer-lhe os desígnios. Olha aqui o que o Gúbio, inclusive, está falando. Ele está concordando que, de certa forma, Deus
se aproveita até das imperfeições para que sejam úteis em determinadas situações. Aqui é o exemplo, é a transcrição do versículo em que Jesus fala: o escândalo é necessário, mas ai daquele que fizer parte desse escândalo. Então, muitas vezes, o mal limita o mal, sim, mas não é o caminho divino. Então, naquele momento, Deus permite que ele julgue, condene, porque existe uma afinidade entre julgador e culpado. Mas esse não é o caminho que Deus espera, inclusive para ele, até porque é o que eles estão fazendo ali. E ele continua falando, Gúbio, Deus aproveita cada um de nós, mesmo com as nossas tendências inferiores ou superiores, a cumprir um papel na criação divina em determinado momento. E aí ele dá um exemplo. Os fagócitos do corpo, no corpo humano, são utilizados na eliminação da impureza. Então, as impurezas que correm dentro do nosso organismo são eliminadas por células que são os fagócitos, que fazem a fagocitose, né? Qual que é a função dela? Eliminar as impurezas. Então, da mesma maneira que ele está falando, eu entendo, você, de alguma maneira, está servindo para limitar o mal, para esclarecer essas mentes culpadas da responsabilidade que elas têm nos atos cometidos. Então, a justiça aqui na terra ainda nos tribunais também esclarecem, colocam as limpas, né, julgam os crimes e impõem uma condenação. Quando esses tribunais ainda são muito atrasados, eles fazem o que por muito tempo se fez, condenação à pena de morte. É algo que contradiz a lei divina, mas é a maneira que o homem enxergava naquele caso que devia ser colocado. Então ele fala, dentro do nosso corpo é assim também, existe uma célula responsável por eliminar as impurezas, e ele dá mais outro exemplo. Do mesmo modo que a faísca elétrica irrompe, insofreável a fim de sanar os desequilíbrios atmosféricos. Então, quando a atmosfera está muito carregada, o raio vem. O que o raio é? É uma descarga que acaba pegando aquela carga pesada e condensa para que ela seja eliminada. Então, num ambiente carregado, raio, trovão, chuva. E qual que é a sensação depois de uma chuva? É a sensação de um ar totalmente mais leve, limpo. Então, na natureza também existem os elementos responsáveis para poder limitar os desequilíbrios, trazer de volta o equilíbrio. Respeito assim o teu poder, porque se a sabedoria celeste conhece a existência das folhas tenras das árvores, sabe também a razão do teu excelso domínio. Então, olha, o Gúbio está falando para o Gregório. Deus te conhece. Deus conhece tudo. Conhece cada folha de uma árvore e também conhece a sua existência. Entretanto, não concordas em que a nossa interferência prevalece sobre a fatalidade, círculo fechado de circunstâncias que nós mesmos criamos? Então, olha aqui agora o Gubbio está começando a chamar a atenção para ele. Você não concorda que uma interferência pessoal, uma decisão da minha vontade, ela está acima de uma fatalidade? Então, eu tenho o poder da escolha do que fazer para mudar o meu destino? Não estou habilitado a apreciar o trabalho dos juízes que administram esses pousos de sofrimento reparador. Mas conheço, contudo, os quadros pavorosos que se desdobram ao teu olhar. Observo de perto os criminosos que se imantam uns aos outros.
Sondo de quando em vez os dramas sombrios daqueles que jazem nas furnas de dor, magnetizados ao mal que praticaram. Então, e é muito importante que eles tenham experiência, conhecimento da realidade do que o Gregório lida. Porque uma coisa é falar do que sabe, outra coisa é falar do que não sabe. Porque se ele não soubesse, Gregório podia se apegar a isso. Você não sabe do que você está falando, você não conhece os crimes e os delitos que passam por aqui. Mas o Gúbio conhece, sim. E ele segue exemplificando. E não ignoro que a justiça deve reinar consoante as determinações soberanas. Todavia, respeitável Gregório, não admites que o amor, instalado nos corações, redimiria todos os pecados? Então você, Gregório, não consegue identificar que se você tivesse boa vontade, se você tivesse envolvido, imbuído de um amor dentro do coração, isso não seria capaz, possível, de perdoar, de redimir esses pecados e pecadores? Não aceitas, porventura, a vitória final da bondade através do serviço fraterno que nos eleva e conduz ao Pai Supremo? Então, o Gregório também conhece o trabalho no bem. Ele sabe do trabalho da mãe dele. Então, o que o Gubbio está fazendo é fazer com que ele reflita, para que ele mesmo tome consciência, raciocine, tire suas próprias conclusões. Você de verdade não acredita na vitória da bondade quando o coração de um espírito está envolvido num amor verdadeiro? Ele não é capaz de tocar e reconduzir uma alma? Se gastássemos nos cometimentos divinos do Cordeiro as mesmas energias que se despendem a serviço dos dragões. Então, olha aqui agora que o Gubbio está concluindo a linha de raciocínio. Se a mesma energia que você coloca no julgamento para essas criaturas que você fala que é em nome desses dragões, se você colocasse essa mesma energia a serviço do Cristo, qual não seria o resultado? E aqui o exemplo maior que eu acho que a gente tem, que é a vida de Paulo de Tarso. Paulo de Tarso era um espírito com uma energia muito grande, que era devoto ao Deus que ele acreditava, a ponto de quando ele não enxerga Jesus como o Messias, ele vai com toda a energia, combate, mata, persegue e mata cristãos. Mas Jesus viu nele potencial e não o mal que ele carregava, e não o desvio que ele estava colocando na rota das suas decisões. Tanto é que Jesus fala: vai, porque ele para mim é um vaso escolhido. Porque Jesus conhecia a força que Paulo tinha. E quando Paulo é sensibilizado, quando Jesus aparece para ele nas portas de Damasco, ele se converte. E aí ele entende, e aí toda aquela energia no caminho errado ele começa a empregar no caminho do bem. E olha o resultado que nós temos. Porque Paulo foi quem é responsável por quase que a maior parte do Novo Testamento, se a gente for considerar todas as cartas que ele escreveu e as igrejas que ele foi cuidando, né, de orientar, instruir, formar. Então, é disso que o Gubbio está falando. Vocês têm energia, e essa energia só está direcionada num caminho que, se você usasse para outro lado, não alcançaríamos mais apressadamente os objetivos do supremo triunfo. O sacerdote ouviu contrariado e clamou com desagradável inflexão de voz: Como pude escutar-te calado tanto tempo? Olhe como é duro o espírito.
Mas uma coisa ele mesmo reconhece. Como é que eu fiquei ouvindo tudo que você tinha para me falar sem impedir? Isso já é algo que mostra pelo menos alguma brecha de sensibilidade. Porque ele poderia estar num ponto em que não queria nem saber, mandar calar a boca logo de cara. Então ele mesmo reconhece: como pude escutar-te calado tanto tempo? Somos aqui julgadores na morte de todos aqueles que malbarataram os tesouros da vida. Como inocular amor em corações enregelados? Quer dizer, você não sabe, Gúbio, né? Ele está querendo dizer. Os espíritos aqui você não conhece talvez a fundo para entender que eles não estão acessíveis a esse amor que você está querendo colocar neles. Não disse o cordeiro certa vez que não se deve lançar pérolas aos porcos? Olha onde que esse espírito trevoso se apega. E às vezes é onde a gente também justifica. Ah, não, esse daí eu não vou ajudar, ele não merece. Porque Jesus disse: não se deve lançar pérolas aos porcos. Mas isso daqui é ainda o espírito na treva querendo se justificar. Para cada pastor de rebanho na terra, há 1000 porcos ostentando as insígnias da carne. E se o teu mestre reclama pegureiros ao seu apostolado, que fazer de nossa parte senão constituir equipes de inteligências vigorosas, especializadas em corrigir as criaturas delinquentes que se colocam sob nossa vara diretiva? Os dragões são os gênios conservadores do mundo físico e se esmeram em preservar a aglutinação dos elementos planetários. Coerentes com a lógica, não entendem o paraíso de imposição. Se o amor conquistasse a terra de um dia para outro, desintegrando-lhe os abismos escuros, a fim de que a luz sublime aí brilhasse para sempre, fácil e instantânea, como acomodar nesse clima celestial as consciências de lobos e leões, panteras e tigres? Pela extrema analogia que ainda guardam com essas feras, almas essas que habitam formas humanas aos milhares de milhares, que seria dos céus se não vigiássemos os infernos? Então, o que o Gregório está falando? Mesmo que o mundo fosse transformado em um ambiente sublime, essas criaturas não são sublimes. Não dá para colocar elas nesse ambiente celestial que vocês querem criar. É a mesma coisa que soltar leão no meio da cidade. Gargalhada sarcástica e estrepitosa seguiu-lhe as palavras. Gúbio, porém, não se perturbou, com simplicidade tornou a considerar. Ouso lembrar, todavia, que se nos lançássemos todos a socorrer os miseráveis, a miséria se extinguiria. Se educássemos os ignorantes, a treva não teria razão de ser. Se amparássemos os delinquentes, oferecendo-lhes estímulos à luta regenerativa, o crime seria varrido da face da terra. O sacerdote fez vibrar uma campainha que me pareceu destinada a expandir-lhe as expressões de ira e gritou rouquento: cala-te, insolente! Sabes que te posso punir? Sim, concordou o nosso orientador imperturbável. Suponho conhecer a extensão de tuas possibilidades. Eu e meus companheiros, à leve ordem de tua boca, podemos receber prisão e tortura, e esta representa a vontade de teu coração, e se esta representa a vontade de teu coração, estamos prontos a recebê-la. Conhecíamos de antemão as probabilidades contra nós nessa aventura. Entretanto, o amor nos inspira e confiamos no mesmo poder soberano que te induz a aplicar a justiça. Então, olhem isso.
Então, a hora que o Gregório está ficando meio irritado, perdido, porque o Gúbio está sempre com respeito e com humildade, colocando o ponto de vista do lado do alto da luz, né? Mas e aí ele ameaça, né? Fala assim, vocês não têm noção. E aí o Gúbio fala assim, temos noção sim. Nós sabíamos antes de vir aqui dos riscos que nós correríamos, sabemos que se depender de um gesto seu, de uma determinação sua, nós vamos estar submetidos à punição e nós estamos prontos para isso. Então ele mostra a mesma coisa que Jesus mostrou frente à condenação e que muitas vezes é o que a gente não entende. Jesus mostrou o quê? Não tem o que temer. Materialmente falando, pode ser que exista algo que possa nos prejudicar, mas espiritualmente falando, não tem o que temer. Quanto mais se resigna, quanto mais se entrega à compreensão, à misericórdia, mais nós temos somente a ganhar. E são esses os exemplos que também os espíritos que entenderam nos mostraram. Paulo de Tarso também, de novo, vou voltar a ele. Depois que ele se converteu, poderia acontecer o que fosse. Ele não se abalava. Ele estava pronto para qualquer coisa que o mal quisesse fazer com ele. Porque a sua consciência estava em paz. Ele iria sofrer só materialmente. Ele não iria ser prejudicado espiritualmente. Aliás, se a gente se entrega ao medo, aí a gente está sendo prejudicado espiritualmente. E todos os outros mártires, todos os outros que morreram, se entregaram em nome de Jesus. Quem acompanhou o estudo do há 2000 anos, a Lívia, a esposa de Públio Lentulus, quando foi entregue aos leões. Há inúmeros outros mártires que foram queimados vivos, por exemplo, Joana de Cusa. Então, prejuízo material pode ter, mas materialmente falando, nós todos sabemos que nós estamos aqui para deixar tudo isso para trás. A questão está, como é que eu me comporto frente às ameaças do mal? Com plena confiança? E aqui, Gúbio então termina falando: nós estamos prontos para o que você quiser fazer para a gente. Porque nós estamos aqui, assim, sendo conduzidos por esse amor que é do poder soberano que você se utiliza para aplicar a mesma justiça. Então, aqui nesse momento, o Gúbio continua sendo equilibrado, né, humilde, respeitoso, mas mostrando que não teme. Não teme o que quer que seja que possa acontecer. E por hoje nós vamos terminar por aqui. Ainda nós estamos na conversa do Gúbio com o Gregório, mas aqui já vai entrar no assunto da Matilde, que é da mãe do Gregório, porque até então eles estão debatendo ideias, ideais, pontos de vista, né, a luz, a treva, mas agora vão entrar na questão pessoal do Gregório. E como já nós estamos com o tempo corrido, e aqui nós estamos na metade do capítulo. Na semana que vem a gente então termina essa conversa com o Gregório, do Gúbio. Lembrando qual é o título do capítulo, que isso nos dá também uma certa tranquilidade com relação ao desfecho, provavelmente, né? Porque o capítulo se chama Inesperada Intercessão. Então, quando o espírito do mal ele está com uma brecha, uma aberturinha para aquele endurecimento, os espíritos de luz intercedem. E no caso aí, mais uma vez, vai ser a mãe desse espírito, provavelmente, quem vai interceder, ou em nome da mãe, que vai ser a intercessão, no caso aqui do Gregório. Certo? Algo a mais que vocês queiram falar? Não, não, tudo certo, Marco, por mim. Maravilha, então. Então é isso. Vamos agradecer a Deus pela oportunidade, aí estarmos juntos também, e uma ótima noite, uma ótima semana para todos. Uma ótima Ótima noite. noite. Boa Até semana que semana. vem. Tchau, tchau.